dá muita liberdade de quê? De eu leio aquilo e digo assim, rapaz, ele deve estar falando disso. Só que às vezes na frase seguinte eu digo, não é daquilo que ele está falando, né? A psicologia analítica ela tem dado muita abertura histórica para isso. E aí eu fico pensando se ela tem um resultado cultural tão grande quanto a psicanálise nesse sentido. Entretanto, em termos de crítica, a crítica é muito contundente. E a primeira coisa que eu, Felipe Jesuíno, digo para vocês, como crítica minha derivada aqui nos meus estudos, é o quê? Coisa que eu disse lá no doutorado recentemente. Muita coisa já foi dita. O que se aproveitou do Jung foi muito pouco. E assim, uma crítica que o Jung faz lá no último texto dele, que é o primeiro capítulo do Homem e seus Símbolos, ele tenta mostrar como a nossa cultura contemporânea vive uma dissociação neurótica perigosa para a própria humanidade, que a neurose em geral é mais perigosa para si do que para os outros, embora seja sempre para todo mundo. O Jung diz que a dissociação neurótica da nossa cultura tem uma perspectiva de integração. E essa integração seria o maior ganho humano de saúde que ele podia imaginar para a nossa época. Aí o que é que eu penso? Muita dissociação ainda está atuando aí, inclusive dentro do meio crítico da psicologia analítica. Manda lá. Cara, tu não acha que isso que vocês colocaram não é um fetiche atual das psicologias como um todo? O Heráclito falou, muito legal esse ovo com a clínica junguiana. Mas o ponto não existiria hoje um ovo com uma clínica psicoterápica. Eu sei que vocês fizeram um recorde. Aí eu devo confessar o meu subjetivismo, as outras não me interessam. Eu penso um pouco diferente. Deixa eu dar um posicionamento, cara. Recentemente eu escrevi um texto para um curso que eu ajudei o pessoal a coordenar no instituto que está abrindo. E eu preparei um textinho que era assim, sobre o vanguardismo secular da psicoterapia. A psicologia clínica, na verdade. Por que eu disse isso? Por que eu disse vanguardismo? Porque tem um bocado de coisa das propostas de raiz da psicologia clínica que não se realizou, não. E lá eu citei o Binswanger. Pessoal, Binswanger, todo mundo já ouviu falar do Ludwig Binswanger, da fenomenologia e tal. Um dos motivos para ele ser meio que deixado de lado é porque ele era difícil demais. Entende? O Kurt Lewin, negada só fala em sistema, teoria de campo e tal, uma base epistemológica do Kurt Lewin. Só que o Kurt Lewin era difícil demais. O Jung, a Von Franz criticava durante um tempo, que o pessoal ficava querendo superar o Jung, porque o Jung é muito atrasado, mas o pessoal não tinha nem conseguido entender as coisas que eu tinha escrito ainda. Só que a gente supera logo, que é para não esbarrar diante de uma dificuldade. O que a psicoterapia tem a contribuir, e aí eu vou fazer mais ou menos como era, que embora me interesse pelo campo geral, eu penso o seguinte, o que a psicologia analítica tem a contribuir nesse âmbito da psicoterapia é uma coisa, do ponto de vista ético, seríssimo para a nossa contemporaneidade. Só que é tão sério, cara, e todas as coisas sérias são extremamente difíceis de confrontar. Porque o que é sério te faz confrontar com o teu limite. Quando você se confronta com o teu limite, você está tão distante daquilo que está apartado da sua consciência, quanto mais você distancia, mais difícil é confrontar a coisa, né? Mais estranha ela te parece. Ela parece como uma lua chupadora de sangue das profundezas, como diria o William Flusser, né, no livro dele, Vampiroteutes Infernales. Ele pega uma criatura lá do abismo e mostra como ela representa muito bem o outro lado do ser humano. Aí o que acontece aí? Quando você confronta um bicho dessa bizarrice, você tem medo, você faz tudo que não viu, você vai ter pesadelo com ele, e aí você corre disso. Uma leitura minha em relação à psicoterapia é porque tem uma tendência dos psicólogos de correr das consequências últimas da psicoterapia, que eu vou tentar retratar o que é que afinal de contas era a minha proposta. Mas é claro que a minha leitura teórica é da analítica, não tem como fazer de outro jeito. Só ler aqui um negócio. Ó. Em 1928, o Jung proferiu uma palestra que está que ele fala do homem moderno, civilização e transição. Em que ele vai falar o seguinte, eu vou ler um trecho aqui do meu texto, coisa que eu normalmente não faço, porque logo em seguida vem uma citação. Então, vocês vão perceber que em 28, o Jung já se dava conta desse fenômeno que acontece hoje em dia, que eu chamei aqui de oba-oba. Mas no sentido, ele coloca no sentido mais de quando você vai tratar de um problema de cunho geral. Já em 28, em conferência feita no Congresso da Liga de Colaboração Intelectual em Praga, Jung expressava essa posição epistêmica, falou antes, né? Ele afirmou nessa conferência, que versava sobre o homem moderno, que nunca se deve esquecer-se de perguntar quem está falando. Veja como é fundamental em psicologia, e a questão ética está posta aí. Nunca se deve, quando você está falando de um problema
cultural ou um problema humano, perguntar quem está falando ao se ouvir alguém falar de um problema cultural ou de um problema humano. Por quê? Pois, quanto mais geral o problema, tanto mais introduzirá secretamente sua psicologia pessoal na descrição, o que pode levar a distorções e falsas conclusões. Paradoxalmente, por se tratar de um problema geral, ele envolve a personalidade inteira. E isso justamente a garantia de que quem fala sobre um tal problema o tenha vivenciado ou experimentado pessoalmente. Aí eu cito. Na segunda hipótese, ele nos apresenta o problema sob um ponto de vista pessoal, mostrando-nos, portanto, uma verdade. Ao passo que o primeiro manipula o problema com tendências pessoais e o deforma, sob o pretexto de lhe dar uma forma objetiva. O resultado será simplesmente uma imagem ilusória sem qualquer base verdadeira. A ausência de compromisso ao se discutir uma psicologia, que é um dado cultural, geral, ético e epistemológico, leva à segunda alternativa. Secretamente, você coloca a sua psicologia, que você mesmo desconhece, nem sempre é pura safadeza, junto da safadeza vem também o próprio desconhecimento de si, a falta de autoconhecimento, a falta de análise didática, a falta de encarar os próprios abismos. E o que é que surge disso? Eu de novo cito Jung, uma imagem ilusória sem qualquer base verdadeira. Boa parte do que se discute acerca do Jung é sintoma disso. De secretamente você introduzir, numa tentativa de tornar o problema objetivo, a sua própria psicologia e gerar uma imagem ilusória sem qualquer base verdadeira. Isso Jung já falava em 1928. Só deixa eu avacalhar a filmagem um pouquinho. Mas só uma questão aí, mas aí é claro que também, né, a partir do momento que a pessoa vai fazendo o seu processo de análise didática, não tem como ela não colocar a sua própria psicologia. Lógico, é o que ele fala. Antes, ó. Só para deixar claro, é só para fixar. Ela está frisando esse aspecto. Tá. É o que ele fala. Na segunda hipótese, do ponto de vista pessoal, mostrando, portanto, uma verdade. Que o terapeuta, então, o analista, ele vai desenvolver o seu estilo. Né? Exatamente. Isso. Pronto, a Roxane traz uma coisa importante. Cada um desenvolve o seu estilo. Por quê, pessoal? São níveis, que é o que eu vou tentar apresentar aqui para vocês com esse gráfico que tem lá do livro Reflexos da Alma, da Marie-Louise von Franz, tá certo? Eu vou seguir aqui uma lógicazinha que é a seguinte. O Jung diz, lá no símbolo da transformação, uma coisa que o Heráclito explicou, eu vou citar. O Jung diz, o analista, ou médico, ele chamava, precisa de uma ciência da... Ele precisa de uma ciência da alma, não de uma teoria sobre ela. Que diferença nós vamos ter nisso, pessoal? O que é que soa para vocês em primeiro momento de diferença entre uma ciência da alma e uma teoria sobre a alma? Qual a distinção aí que a gente está apontando? Ciência da alma, teoria sobre a alma. De uma forma rápida para resgatar o que o Heráclito falou, uma teoria sobre a alma parece que isenta a teoria de ser alma também. Ok? Então, enquanto você, que está trabalhando com pesquisa psicológica, produz uma teoria, entenda que ela é uma teoria da alma. Eu diria que ela é sobre a alma, na alma e pela alma. Entende? E ela não é simplesmente uma teoria, ela é uma ciência. E aí tem outra coisa do Jung posta em questão. Quando ele fala de ciência enquanto uma possibilidade de reconhecimento, vou chamar assim, o Jung não entende só o intelecto, que seria o aspecto teórico, lógico da coisa. Ele entende também o aspecto sentimental. O sentimento para o Jung é uma função racional. Por quê? Porque o sentimento permite que você organize a realidade, tanto quanto o pensamento. Ele permite que você organize a realidade. Por exemplo, pessoal, tem uma organização clara para mim, tem uma sacanagem dele. Tem uma organização clara para mim de que esse ambiente está distribuído sentimentalmente, além de racionalmente. As filas contadas, cadeiras, essas coisas no racional intelectual. Mas no racional sentimental, tem um cara aqui que praticamente a gente se criou junto aí na adolescência aí. Algumas pessoas que têm um vínculo afetivo direto, outras que eu conheço, outra que eu conheço que está entrando ali pela porta, umas pessoas que eu estou conhecendo agora, esse tipo de coisa. Cadeiras vazias, tem um valor afetivo também.
Então, eu diria que a gente pode pensar a psicologia analítica assim. Primeiro como uma teoria. Dá para pensar? Dá, porque tem uma teoria embutida. Seria mais um aspecto lógico, uma articulação lógica. Mas se ficar só aí, são fichas de contar do intelecto. É uma armação, uma aramagem de conceitos e de intelecto. Mas a gente tem um outro aspecto da psicologia, que eu vou dizer que é o aspecto prático, quem estava falando, ou de um aspecto performativo. Na filosofia, essa ideia de performativo, ou de ato ilocutório, é um discurso que não é sobre uma coisa. O discurso não é sobre uma coisa. Por exemplo, a câmera está me filmando. Estou eu falando sobre a câmera, né? Mas assim, eu estou falando com vocês. Quando eu estou dizendo essa frase, eu não estou falando sobre eu estar falando com vocês. Eu estou falando enquanto eu digo a frase. Faz sentido? Isso é o caráter performativo. A ciência do Jung, ela tem um caráter performativo. Enquanto você fala sobre a psique, você produz imagem psíquica. Então, esse é o primeiro nível no qual você está implicado. Mas quando eu falei em arquétipo, tem um segundo nível que vai estar relacionado ao primeiro. Eu diria o seguinte, pessoal, aqui na Maria-Luísa von Franz, estava aqui a legenda, não sei se todos conseguem ler, mas eu vou dizer. Ela diria que nosso eu consciente é isso aqui, ó. Esse pontinho preto aqui, ó. Só o pontinho preto, né? A bolota não, tá? Isso é o eu consciente. O que é o eu consciente? É uma imagem que nós temos, aí é a consciência do eu, que o Jung diz, uma imagem que nós temos de representações recorrentes na nossa adaptação direta à vida. Então tem algumas coisas que se repetem, que se congregam em uma imagem, que a gente vai dizer que é o eu. Isso é uma parte da nossa psique individual. O Jung diz que tem uma outra parte da psique individual, possivelmente muito maior, que é a dimensão inconsciente. Quando a gente vai tratar na análise, naquela posição crítica da psicologia, a gente vai exatamente promover uma crise na simplicidade desse eu e abrir uma perspectiva. Até onde a pessoa vai é como o exemplo do sonho que eu dei. Não sou eu que vou dizer até onde a pessoa vai, não. É a vida da pessoa. É o sonho que ela contou, é o que ela tem para descrever do sonho dela, e não o que eu queria que ela desenvolvesse, que senão cai naquilo que o oráculo leu. Então o que acontece? Quando você abre essa perspectiva aqui, infelizmente você tem uma armadilha, pessoal. Vou dizer qual é a armadilha. Vou dizer algumas armadilhas da contemporaneidade, tá? A maioria de nós, sem concordar abertamente com isso, valoriza muito mais a matéria do que a psique. Faz sentido? É mais fácil a gente tirar exemplo, mesmo do meio para o fim do curso de psicologia, é mais fácil a gente tirar exemplo da física do que da psicologia. É mais fácil entender os exemplos do mundo da física material, física concreta, né? Macrofísica, do que da psicologia, não é não? O professor, quando quer clarificar uma coisa, supõe aqui, dá um exemplo concreto. Não é isso? A gente tem uma valorização, declarada ou não. Né? Se alguém está se tocando disso agora, tem material para refletir. Aí eu vou dizendo, declarado ou não, percebido ou não, mas nós vivemos de acordo com isso. Quer ver outras coisas que a gente vive de acordo? Politicamente correto é bom. Não é isso? Não vou desagradar muito os outros, que os outros me desagradam muito, e aí a gente fica nessa. É outra coisa que, em geral, participa do meu inconsciente pessoal, vamos dizer assim. Entretanto, pessoal, ó, participa do inconsciente pessoal. Teu, dela, dele, o dela, o dele. Porque nós compartilhamos o mesmo contexto de convivência. Vamos pensar aqui, ó. Eu individual, inconsciente do indivíduo. Inconsciente de grupos ou povos. Então, assim, característica da família. Minha família não liga muito para a limpeza. Ó, característica da família todinha, às vezes fica. Né? A gente gosta de apontar para a nossa diferença. Eu não pareço com a minha família, não, porque eles fazem uma coisa, eu faço outra. Só que se a gente olhar pelo lado da semelhança, a gente encontra. Mas é a semelhança dos estudantes de psicologia, da Unifor. É uma semelhança de um grupo de amigos de infância. É uma semelhança que aí o pessoal estuda a identidade do fortalezense, a identidade do cearense. Vale vocês, aí chega alguém de fora e diz, vocês em Fortaleza. Aí generalizar a gente tudinho, e às vezes com razão. É aquela história, japonês é tudo igual, né, que o pessoal diz. É igual pra gente, que não está acostumado e não vê a diferença. Para eles que vê, igual é a gente. Inclusive é um fenômeno normal da consciência observar primeiro a generalidade. E a generalidade impossibilitar a observação individual. Só com o tempo é que você vai atravessando o geral e observando a individualidade, como o rosto do japonês. O Jung cita esse exemplo. Os japoneses têm rostos individuais, tanto quanto os ocidentais.
Mas quando você olha para vários japoneses, o que você nota, se destaca de imediato, é o que eles têm de comum, não o que eles têm de individual. Agora, para fechar isso bem rapidamente, porque é só uma ideia para a gente ir para casa com ela, é o seguinte, ó. Quando descortina o inconsciente da pessoa, tem uma aberturazinha aqui, tá? Vocês podem ver que ela deixou aberto aqui e fechou aqui, mas porque o desenho tá ruim. Tem outro livro que esse desenho tá melhor, mas em inglês eu não queria botar. Isso era para ser pontilhado também. Então, esses eus e inconscientes individuais estão conectados entre si por uma dimensão cultural mais ou menos regional, ok? Só que aí ele diz assim, o inconsciente regional um pouco mais amplo. A gente vai para os estudos de brasilidade, de nacionalidade, e ele vai ainda para o inconsciente coletivo da humanidade. Ó, uma base comum, pode ver que é tudo permeado. Ó. As diversas culturas do mundo repousam sobre uma base inconsciente comum. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Enquanto você está no discurso da consciência, cada um de nós aqui é perfeitamente separado do outro. Não é não? Mas teu nome, bicho? Não, mas é Felipe, até o nome é diferente. Entretanto, quando a gente começa, na posição crítica da psicologia analítica, a descortinar o aspecto inconsciente, a gente vai descortinar o inconsciente pessoal, que passa pelo familiar, dos pequenos grupos, que passa dos grandes grupos, sei lá, brasilidade, pensamento ocidental, e vai para uma base humana geral, muitas vezes dificílima de lidar. Qual é a consequência básica que eu quero destacar aqui entre epistemologia e ética? Se você pensa a epistemologia da psicologia analítica, de uma forma sucinta, várias coisas que o Heráclito disse, na representação consciente do eu, aparece uma quantidade gigante de determinações inconscientes. Por exemplo, o nosso preconceito, que a gente jura que não tem e que a gente pratica. Ok? Então, ó, aparece na consciência alguns discursos, alguns atos que você não reconhece aquilo em profundidade. Você sabe que você tem aquilo, mas você olha e não tem consequência nenhuma. Aí um dia o cabo te olha e diz assim, bicho, foi preconceituoso pra caramba. E esse cara é teu amigo. E tu leva em conta as coisas que ele diz. Não é só a pessoa dizer, que se ela disser isso normalmente, diz assim, preconceituoso é tu, meu irmão. Tu que vê preconceito em tudo. Mas se for teu amigo, tu vai dizer assim, é mesmo, é bicho. E aí uma nova vida começa pra você. Porque você acabou de se ver num preconceito compartilhado culturalmente, inclusive. Como a maioria dos nossos preconceitos. Não é isso? Só que quando você lida com isso, meu cara... E assim, que é mais fácil você identificar a condição dos grupos sociais, né? Sem dúvida. Perfeitamente. A diferenciação da cultura para o grupo social. O que acontece é que na hora que você cutuca o inconsciente, se comunica nesses níveis aqui todinhos. O que significa que você cutuca o seu. Faz sentido? Você é tão ligado por essa base inconsciente comum, cultural, na hora que você cutuca lá, cutuca cá. Se você faz como aquele... Estamos encerrando. Se você faz como aquele que diz assim, ó, eu não sou preconceituoso não, vai apontar o dedo na cara da tua mãe, se afetou todinho, né, e tal. Se você faz como esse cara, pense qual é a consequência clínica disso. Qual é a consequência psicológico-prática disso? Imagine aí, você não vai dizer isso pro paciente, né? Irmão, vai... Não, você vai jogar sua psicologia para ele. E aí o que acontece muitas vezes, que o colega felizmente saiu e me perguntou há pouco tempo, é assim, não tem uma coisa de oba-oba geral, não tem. Porque você supõe que você é capaz de agir como psicoterapeuta porque você aprendeu uma técnica, porque você sabe a teoria, porque você é um cara estupidamente inteligente, que todo mundo se dobra ao seu discurso. Você é o melhor dos mundos, viu? Intelectual e retórico. Mas o grande problema é, para você fazer a psicologia analítica valer, você vai ter que fazer valer uma coisa que dói em você. Isso aqui, meus caros, é implicação ética necessária. Porque se você trabalha isso em você e trabalha isso com mais uma pessoa, você está trabalhando na coletividade. Se uma pessoa... Pessoal, pensem nos personagens históricos da humanidade. Vamos pensar no movimento de independência da Índia. Ok? Figura máxima representativa do movimento cultural que surgiu, que é o Mahatma Gandhi. Ok? Qual é a resposta do Gandhi? É uma resposta que intelectualmente diz: não agredir. E afetivamente não agride. Não é só dizer não, viu? Não é só ter a ideia não, é cumpri-la como vida. Na hora que o caboclo faz isso, quantas pessoas se beneficiaram de um desenvolvimento individual? Sério. Pensa o Cristo, o Buda histórico. Quantas pessoas se beneficiaram a partir de um lampejo que teve, de um desenvolvimento
Agora pense você como clínico, você como psicólogo. Entretanto, pessoal, se você abre mão do inconsciente, porque te fere, ou por qualquer outro motivo, ou porque você desacredita, de uma coisa que determina muito da tua vida consciente, você chega lá no discurso da saúde coletiva e tem um discurso de consciência coletiva, que está no campo do politicamente correto às vezes, porque não é obrigação do médico ter esse discernimento epistemológico da psicologia. Não é atribuição do enfermeiro ter esse discernimento epistemológico da psicologia. Sabe o que é que tem que sustentar? A dor e a dificuldade ética do discurso epistemológico da psicologia somos nós que estamos aqui trabalhando com a psicologia. Eu acho que o meu recado é esse. Eu poderia ler uma frasezinha que é só o seguinte. Na verdade é uma frase do meu texto complementada por outra. No meu texto lá que eu estou me reportando, o indivíduo pode, portanto, confrontar o drama do inconsciente de sua família ou nação em si próprio, reviver em sua existência o drama histórico e enfrentá-lo em si mesmo, dando continuidade ao desenvolvimento do símbolo cultural. Você, como indivíduo, dá continuidade ao símbolo cultural, porque você participa dele, ó, do problema cultural. E aí eu concluo com outra ideia, que é a seguinte: o psicólogo tem serventia social diferenciada desde que sua ética sustente a epistemologia e seja sustentada por ela. Caso contrário, não passará de mais do mesmo, em todos os casos. 100% dos casos será só mais do mesmo. A psicologia não vai lograr nenhum tipo de eficácia cultural. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver, eu queria finalizar contando uma história. Só Rocha me ajeitar aí para eu sair. Vai toda uma produção. O Luan tá... Eu ia até agradecer o Luan, não vou mais. Ele desertou. Assim, eu não sou psicólogo nem sou clínico, sou um teórico, digamos assim, né? Apesar de soar estranho na psicologia analítica, mas é o que eu sou, paradoxalmente. Mas tem uma história clínica que a Von Franz conta, que eu acho que mais psicólogos deveriam conhecer, por isso eu vou contar essa história aqui. Ela era supervisionada pelo Jung. E quando ela teve o primeiro caso de psicose que ela foi atender, ela olvidou grandes esforços e estava se desgastando muito porque achava que a paciente estava prestes a ter um surto. E ela sempre levava isso para a supervisão com o Jung. Ela estava se digladiando para a paciente não surtar. E ela estava tentando fazer de tudo para que essa paciente não surtasse. Aí o Jung virou para ela e disse assim: vem cá, por que ela não pode surtar? Por que ela não tem que surtar? Ué, por que será que depois do surto ela não pode se reconstituir de maneira mais positiva, como acontece em alguns surtos? Ela disse: olha, você não sabe disso. Fundamentalmente, você não sabe o que Deus quer para essa pessoa. Você não sabe se ela tem ou não que surtar. E eu acho que essa falta de epistemologia e essa falta de ética, para ser bem claro, tanto de moral quanto de ética, da consciência individual disso, porque quando não há consciência, as coisas vão menos bem. Em alemão, eles têm duas palavras para isso, né? Bewusstsein, que é consciência, e Gewissen, no nosso sentido de consciência moral. Quando não tem as duas, as coisas vão menos bem. E a falta disso leva a uma identificação com o inconsciente, porque é isso que o inconsciente faz. Quando você acha que ele não existe, ele já está no controle. E leva necessariamente a uma inflação em que você, o analista, começa a achar que ele é que dá a direção do processo. Não é. Porque ele não é Deus. Ele não só não é Deus, como fundamentalmente ele não sabe o que Deus quer daquela pessoa. Mas essa implicação ética só se dá quando você percebe que às vezes você não sabe o que Deus quer nem na sua vida, e você reconhece isso, e quando você está no seu próprio processo, comendo o amargor e o difícil desse processo. Porque é muito fácil assumir o discurso farisaico de que eu vou ajudar o outro. Né? O Jung, no tipo psicológico, ele falava sobre que você só enxerga no outro o que há no seu próprio psiquismo. E isso é assim mesmo. Sem a trave no seu olho, você não enxerga o cisco no olho do outro. O problema é que se você não conhece a trave no seu olho, você vai achar que todos os ciscos são traves. E aí você vai violentar a individualidade do outro. E você já vai ter jogado fora não só a ética e a epistemologia da psicanálise, você vai ter jogado fora você mesmo.
O cara que é picareta em psicologia analítica, ele perdeu, não foi só a moral dele não, ele perdeu a si mesmo. Então é um negócio digno de pena. Porque a individualidade dele já foi embora há muito tempo. O que tem ali é participação e identidade. É isso aí, pessoal. Te agradece aí a audiência até as 7h05 da noite. Espero poder se encontrar aí. Lê os textos depois que valem a pena. Existe uma pergunta. A gente vai lançar.